Pessoal, vamos lá estudar a nomenclatura de hidrocarbonetos dentro da química orgânica. Só que antes da gente entrar em nomenclatura de hidrocarbonetos propriamente, vamos entrar na nomenclatura de compostos orgânicos, ou seja, a regra geral, né? Precisamos entender e compreender. Bom, pela IUPAC, o nome de um composto orgânico é formado basicamente por três partes, tá? O prefixo, que está relacionado ao número de átomos de carbono na cadeia, a parte intermediária, que é o tipo de ligação entre os carbonos, ou seja, é a saturação, se a minha cadeia é saturada ou insaturada, vai depender, e o sufixo, que está relacionado à função, tá? Então, o prefixo, como vocês podem ver nessa tabela, está relacionado ao número de carbonos. Então, se eu tenho um carbono na minha cadeia, eu vou colocar o prefixo met. 2 carbonos, prefixo et. 3 carbonos, prefixo prop. E assim vai, 9 carbonos, non. A gente tem mais, tá? Mas nessa tabelinha aqui, que é o básico, até 9, a gente pode utilizar esses prefixos aqui. A parte intermediária, que está relacionada à saturação, em alguns livros vocês vão ver alguns materiais como afixo, a gente chama como parte intermediária, a gente tem que colocar, ou seja, no meio da palavrinha, né, entre prefixo e sufixo, essas partes aqui, AN, EN e N de EN, tá? E o sufixo relacionado à função. Então, se a minha função é o hidrocarboneto, eu vou colocar o sufixo O. Se a minha função é o álcool, eu vou colocar ol. Aldeído, al. Cetona, ona. Amina, amina mesmo. Ácido carboxílico, oico. Éter, oxi mais ano. Éster, ico mais ato. E enol, enol mesmo, tá? Aqui podemos ver novamente uma tabelinha mais completa, onde temos o prefixo, a nomenclatura, né, do prefixo, com até 11 carbonos, a partícula intermediária, ou parte intermediária, que está relacionada à saturação da cadeia. Então, como eu falei antes, né, AN é N, IN e de EN. Ou seja, se eu tenho uma cadeia saturada, AN, saturada, ou seja, somente ligações simples. Se eu tenho cadeias insaturadas, vai depender do número de ligações duplas, tá? Ou triplas. Então, se eu tenho uma dupla, é N. Se eu tenho duas duplas na mesma cadeia, dien. 3 duplas, trien. Se eu tenho na cadeia uma ligação tripla, IN, né? In. Se eu tenho duas triplas, diin. Se eu tenho 3 triplas, triin. E se eu tenho na mesma cadeia uma dupla e uma tripla, é nin. Essa aqui é menos usada, vocês vão ver menos no caso do ensino médio. Mas temos o sufixo também, como a gente tinha visto, né? Então, hidrocarbonetos, o O, vai ser terminação com O. O hidrocarboneto, a gente tem grupo funcional carbono e hidrogênio apenas, né? O álcool, OL, aqui olha só como é que é o álcool, tá? OH. Aldeído, al. Olha só como é que é o aldeído, C dupla O, H. Acetona, ona, C dupla O. É um carbono secundário. Ácido carboxílico, oico, C dupla O, OH. Tá? Extremo. Tudo esse aqui é extremidade, essa extremidade. Então, nós temos esses prefixos, essas partículas intermediárias, os sufixos dependendo da função, tá? E o grupo funcional, como está aqui. No caso, nós vamos estudar agora os hidrocarbonetos. Então, vamos estudar a nomenclatura relacionada somente a hidrocarbonetos, porque também entendendo os hidrocarbonetos, vai ficar muito mais fácil entender as outras funções, entender a nomenclatura das outras funções. Entendendo o princípio da nomenclatura de compostos orgânicos, vocês vão entender muito mais, com muito mais facilidade, né, assimilar
a nomenclatura das outras funções mais adiante, tá? Então, aqui a gente tem aqui os exemplos, tá? Onde nós temos o etano, por exemplo, 2 carbonos, como uma ligação simples AN, como a hidrocarboneto, terminação O. Então, etano. Aqui a gente tem um álcool, olha só o OH aqui. Então, a gente também vai ter um etano, vamos dizer assim, só que como é um álcool, não é mais etano, é um etanol, né? Não é mais a terminação O do hidrocarboneto, é a terminação OL de álcool, tá? Aqui a gente tem um aldeído, então também a terminação muda, né? O sufixo, que vai ser o AL do aldeído. Então, etanal, 2 carbonos também, ligações simples. Então, esses 3 aqui têm ligações simples entre carbonos. Então, todos os 3, vocês estão vendo, é a N nessa parte intermediária, tá? Agora aqui os ciclos, nós vamos ter ciclo, né? Começa com a palavrinha ciclo, e aí colocamos o número, o prefixo, igualzinho o resto, né? O prefixo, a parte intermediária e o sufixo. Então, o prefixo aqui eu tenho 3 carbonos, prop. Como ele é saturado, ou seja, somente ligações simples entre carbonos, AN. E como é hidrocarboneto, só tem o carbono e hidrogênio, O. Então, ciclo propano. Aqui a mesma coisa, só tenho uma cadeia, no caso, ciclo, uma cadeia fechada. Vou ter 6 carbonos, X. Eu vou ter somente ligações simples, AN e O, no caso, porque é hidrocarboneto. Então, ciclo hexano, tá? Então, aqui a gente encerra a nomenclatura de compostos orgânicos, os exemplos, no caso, e os últimos, né? É bem mesmo uma introduçãozinha, tá, gente? E aí a gente vai ver no próximo vídeo a nomenclatura de hidrocarbonetos normais, tá? A gente já vai entrar em hidrocarbonetos propriamente dito.